Fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês, mais de 1,5%, até tem fundo imobiliário pagando mais de 1,6% ao mês de dividendos limpos na sua conta. Você vê aqui, por exemplo, o RDM, que inclusive nós temos na carteira do canal, se você acompanha isso não é surpresa, está pagando 1,23% ao mês. O HCTR, que é outro fundo imobiliário que nós temos na carteira do canal, tá pagando aí 1,31. Nesta coluna aqui do meio é o quanto eles estão pagando por mês e aqui o quanto eles estão pagando ao ano. E quando os investidores vão analisar fundos imobiliários, eles têm uma ideia, eu vou ver a localização daquele imóvel, vou ver quem são os inquilinos, a qualidade do imóvel, o prazo dos contratos, isso tá tudo certinho para fundos de tijolos. Mas fundos de papel, eles não são analisados da mesma forma que um fundo de tijolo. A forma de você analisar os fundos de tijolos, de galpões, escritórios, shopping centers, varejo, é muito diferente dos fundos de papel que investem majoritariamente em títulos de dívida imobiliária, sendo que os mais comuns são os CRIs. E o que são CRIs? Os CRIs são um instrumento que possibilitam que construtoras, incorporadoras, instituições financeiras captem dinheiro utilizando seus recebíveis como lastro das operações. Como assim recebível, Rob? Lastro? Não saquei muito bem ainda como é que funciona. Fica tranquilo que eu vou te mostrar na prática agora. Pedrinho, Fabinho e Gutinho pegaram um empréstimo imobiliário no Robin Holders Bank, ou seja, o Pedrinho, o Fabinho e o Gutinho são devedores e o Robin Holders Bank é o credor. Logo em seguida, o Robin Holders Bank procura uma securitizadora para transferir esse direito de receber o pagamento das dívidas do Pedrinho, Fabinho e Gutinho para ela. Pera aí, quer dizer então que o Robin Holders Bank vai transferir o direito que ele tem de receber daquele pessoal para uma securitizadora. E o que ele ganha com isso? É simples, ele vende isso, tá? Os bancos procuram as securitizadoras para vender os empréstimos das suas carteiras, ou seja, transferir o risco de crédito para outras pessoas. O Robin Holders Bank, como um banco muito sagaz e muito espertinho do mercado financeiro, quer transferir o risco do Pedrinho, Fabinho e Gutinho para uma securitizadora. A securitizadora não vai também assumir esse risco. O que ela vai fazer? Ela vai empacotar essa dívida do Pedrinho, do Fabinho e do Gutinho que o Robin Holders Bank vendeu para ela em um CRI. E esse CRI, por sua vez, é adquirido pelos investidores. E a maior parte dos compradores de CRIs são os fundos de papel. Sabe por que eu dei toda essa explicação dos CRIs para você? Para chegar na Rob Pill do dia. Não existe almoço grátis, meu querido. E como qualquer coisa na vida, quanto mais arriscado, mais você tem que receber por isso. Em outras palavras, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, quando você olha esta rentabilidade aqui, mais de 1,2 ao mês, mais de 1,6 ao mês, saiba que isso daqui não é porque o mercado é bonzinho, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que as instituições financeiras, os tubarões, o pessoal da Faria Lima não é ingênuo. E muito menos bobo. Do lado esquerdo nós temos um Robin Holder faixa preta que recebe 50 mil por mês, tem 800 mil de patrimônio. Quando ele chega para fazer um empréstimo no banco, o banco vai olhar e vai falar, olha, eu vou fazer para esse cara um empréstimo de CDI mais 1%. E do lado direito nós temos um Robin Holder que chegou semana passada até os vídeos, né? Então ele ainda recebe 2 mil por mês, tem 10 mil de patrimônio. Aí o banco vai olhar e falar, comparado ao Robin Holder faixa preta, eu vou ter que cobrar mais. Porque o risco deste cara aqui, ó, é muito maior do que o risco desse cara aqui. Então, ao invés de cobrar CDI mais 1%, eu vou ter que cobrar CDI mais 10%. Quando é criado os CRIs, saiba que nem todos eles são criados da mesma forma. Sênior, mezanino e subordinada. Se você não sabe o que significa isso, eu vou te contar, porque isso é muito importante para você que investe em fundos imobiliários de papéis. Cotas sênior são aquelas cotas mais seguras dentro de um CRI. Na ordem de importância, elas são aquelas que têm mais segurança, são repletas de lastro. Obviamente, por ter muito mais segurança, elas oferecem um retorno menor. Então, como exemplo, eu coloquei aí um carro
airbag pra tudo que é lado, né? Na frente, do lado, atrás, de ponta cabeça, de cabeça pra baixo. Aconteceu um acidente, você vai ficar seguro com as cotas sênior. Após as cotas sênior, nós temos a mezanino. Elas estão abaixo da sênior em questão de segurança, então, consequentemente, elas vão pagar a mais, porque o risco comparado à anterior é um pouquinho mais elevado, obviamente vai ter que pagar mais por isso. Então, como exemplo, eu coloquei aqui um carro que tem sim airbag, mas tem um só, né? Ali no volante, não tem do lado, não tem em cima, não tem atrás, não tem do lado. Você vai estar seguro, mas não tanto igual o primeiro. E por fim, nós temos as cotas subordinadas, que estão no último grau de importância. Elas estão abaixo das cotas sênior, abaixo do mezanino. Quando dá problema nos pagamentos dos devedores, ela é a primeira a ser afetada. E como exemplo, eu trago aí a galera que joga hóquei, né? Eles usam capacete, eles usam uma proteção para os olhos, mas eles vivem quebrando os dentes, porque ali na parte da boca não tem proteção nenhuma. Então é aquela coisa, a subordinada tem uma certa proteção, mas quando acontece o impacto, amigo, você vai perder uns dentes. E esse desenho ele vai ilustrar muito bem toda a lógica que eu acabei de explicar pra você. Se liga nessa caixa da água aqui, não é nenhuma propaganda pra marca da caixa d'água, foi a imagem que eu encontrei no Google pra montar o desenho pra você, tá? A água, ela entra por aqui, certo? Pela parte de cima. Ou seja, na nossa explicação aqui, é o dinheiro entrando dos pagamentos, tá? Então a água, ela vai entrar e começa a encher, né? Quanto mais água entra, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Beleza. Digamos que pare de entrar água. Qual que é o primeiro lugar onde vai faltar água na torneira? É aqui em cima, certo? Porque a água ela vai abaixando o seu nível, né? Parou de entrar água e você vai gastando a água. Então as primeiras que vão sofrer serão as cotas subordinadas. Aí vai abaixando mais a água, as cotas mezanino que vão começar a ter problemas. E por fim, abaixando a água lá no finalzinho, as cotas sênior. Então tudo que eu expliquei para você fica muito bem resumido nesse desenho. Quando fica entrando o pagamento bonitinho, sempre a caixa d'água cheia, ninguém sai prejudicado. Quando começa a dar problema, o primeiro a sentir é a cota subordinada, depois a mezanino, e por fim e último, a sênior. Vamos pegar um exemplo real aqui de um fundo imobiliário, inclusive que nós temos na nossa carteira, que é o HCTR. O HCTR hoje, na sua carteira, pegando todo o patrimônio, ele tem quase 74% do patrimônio dele em CRIs, que você já sabe agora o que são os CRIs, né? E quando a gente vai dar uma olhada naquilo que eu acabei de explicar para você, da caixa d'água, olha só, sênior, lembra que é a mais importante, a mais segura? 56%. Em segundo lugar, o que era mais segura? Lembra? A mezanino. Então, a mezanino, 3% da carteira do patrimônio aí do fundo. E em último lugar, subordinada. Subordinada aqui é 29%. Rob, mas eu tô vendo que o HCTR tem um negócio chamado única. O que é esse única aqui? Única é quando não tem, né, na emissão do CRI essa divisão em sênior, subordinada e mezanino, tá? Não tem. Acontece que a maior parte dos CRIs é dividido nesses três que eu acabei de explicar para você, mas existem alguns que são emitidos de forma única, como eu tô mostrando aqui na tela. Então vamos cavocar no portfólio para você entender bem, ó. Olha só, a gente tem aqui um CRI da EC Lima que é subordinado. Você lembra o que é subordinado? É o que tem mais risco, certo? Então, quando a gente vai aqui para remuneração, é inflação mais 16% ao ano. Agora você entendeu por que ele está pagando IPCA mais 16% ao ano, né? Você assistiu o vídeo com atenção agora, você tá ligado. Pegar mais um exemplo, o CRI Estância, que também é subordinado. Quanto que tá pagando esse CRI? IPCA mais 15,21%. Ah, agora eu entendi por que é essa rentabilidade. Vamos pegar mais um exemplo real? Aqui é o DEVA 11. Nós temos 90% do patrimônio do DEVA 11 em CRIs. E quando a gente analisa esses CRIs, 47% é sênior, nós temos depois 1% mezanino, que é o segundo lugar com mais segurança, e 16% subordinado, que é aquele que apresenta mais risco. E 36% é a única, que é quando não tem essa divisão. E quando a gente dá uma cavocadinha aqui no patrimônio do DEVA 11, a gente tem uns exemplos que mostram muito bem tudo aquilo que eu expliquei para vocês, né? Pegar aqui uns CRIs sênior, olha só, inflação mais 9,7%,
Inflação mais 9, esses CRIs aqui, eles têm aquela subordinação com maior grau de segurança. Agora a gente vem aqui para baixo, olha, nós temos alguns CRIs aqui que são subordinados, que estão pagando inflação mais 15, inflação mais 17. É claro que eles são de emissores diferentes, mas dá para perceber que existe uma diferença muito grande na remuneração de um CRI, que é sênior, para um CRI que é subordinado. Ah, então quer dizer que eu não devo investir nesses fundos de papéis que estão pagando dividendos elevadíssimos todos os meses? Pera lá, eu nunca falei que não é para investir. Seria muita hipocrisia eu falar não invista sendo que eu mesmo invisto. Eu nunca falei isso, pelo contrário. Eu sempre falo que você pode investir no que você quiser, desde que, ponto principal aqui do nosso bate-papo, tá? Desde que você tem um bom gerenciamento de risco. Recentemente eu fiz a live de atualização da carteira do canal, tanto investimentos no Brasil quanto investimentos no exterior. Aqui tá, inclusive, se você quiser assistir, eu até posso deixar como sugestão. E ali, quando eu estava explicando sobre a carteira, dá uma olhada. Olha só, aqui são as posições individuais dos fundos imobiliários que nós temos. Você vê que não tem nenhum fundo imobiliário que tem uma posição ali de 40%, 30%, 20%, nada disso. Sempre fica ali entre 10% a 5%. E quando a gente vai aqui para o lado direito, se liga só, nós temos vários segmentos distintos. Eu sei que ele ficou pequenininho, deixa eu expandir para você as informações, então dá uma olhada só. A gente tem vários setores distintos, vários segmentos diferenciados, né? Agro, shopping, infraestrutura, escritório. E dentro de cada uma dessas classes, nós temos mais de um fundo imobiliário. Então digamos que o HCTR tem projetos arriscados lá dentro, igual você viu que realmente tem. Sou proibido de investir nele? Claro que não. O importante é o que está por trás da sua carteira. Você tem outros fundos de papéis, você tem outras classes de ativos completamente diferentes dos fundos de papéis, como o caso de galpões logísticos, escritório, agro, shopping. Mesmo que um dia algum deles venha a dar algum problema, olha a quantidade de segurança que você tem por trás. Olha quantos fundos imobiliários você tem para segurar a sua carteira. Sem contar os outros investimentos que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Enfim, seguindo a nossa estratégia, que inclusive eu ensino dentro do Hackeando Wall Street, que é voltado para o pessoal que quer aprender investimento exterior, e dentro do Fórmula de Omaha, que é voltado para o pessoal que quer aprender investimentos no Brasil, os dois estão no link na descrição. Tendo uma carteira balanceada, com ativos de qualidade, você precisa saber por que você está colocando para dentro da carteira certo ativo. E a partir do momento que você monta as bases sólidas da sua carteira, você nunca vai ser pego de calças curtas. E quando você tem as bases sólidas, você pode se dar o luxo de investir em ativos mais arriscados que vão te proporcionar maior retorno. Esse maior retorno, que você está vendo na tela, inclusive, é às custas do maior risco. Mas se você gerenciá-los, não tem problema nenhum em você ter na carteira. O nosso bate-papo chegou ao fim, um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.